Olha, enquanto isso, secretários de saúde pedem toque de recolher nacional, com fechamento de escolas, bares e praias contra o colapso na pandemia. Mas como será que o governo recebeu essa proposta? É o que a gente confere agora aqui no Jornal da Manhã, conversando com o presidente do CONAS e secretário da Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Bom dia. Eu agradeço, bom dia. Secretário, de que forma funcionaria esse lockdown nacional? A ideia seria por quantos dias? E se essa decisão tem que ser tomada exclusivamente pelo governo federal? Não pode ser tomada isoladamente pelos estados, como alguns estados já vêm até adotando medidas semelhantes em algumas cidades. O que a gente tentou pontuar, e isso é importante ressaltar, foi uma decisão unânime entre os secretários de saúde, independente do lado, faz parte do lado político A, B ou C, todos entenderam no mesmo sentido de que a gente precisa tomar alguma medida de caráter nacional, não só de caráter local. Desde o início da pandemia, a gente tem sofrido muito, muitas vezes pelo boicote do próprio presidente, pelo não posicionamento do Ministério da Saúde, pedido pelo presidente de fazer, mas, sobretudo, a gente não ter um parâmetro nacional para estabelecer medidas de contenção. Obviamente, a gente não precisa adotar medida no Brasil todo ao mesmo tempo, porque me parece, por exemplo, que agora os estados ao norte eles já saíram do seu pior momento. Mas ter um parâmetro para a tomada de decisão, ele é importante. E aí não pode ser simplesmente o que pensa o governador A, o que pensa o governador B, o que pensa o governador C. É importante que esse parâmetro, essa diretriz, ela venha do Ministério da Saúde. E se não vier do Ministério, que venha pelo menos do Congresso. Eu acho que a gente tentou pontuar isso. A gente tomou algumas medidas, a gente sugeriu algumas medidas, a gente sabe que tem reunião dos governadores hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, que essas medidas possam ser debatidas e ver o que há consenso para a gente tomar enquanto país. O que não dá é para a gente ficar tomando essas medidas de maneira errática pelos estados, sem nenhum tipo de consenso, isso comunica, inclusive, mal para a sociedade, porque a sociedade não entende. Ela não tem um parâmetro para dizer assim, sim, mas por que estão fazendo isso agora? Será que vai de fato ter sentido? Muitas vezes a gente tem tomado essas decisões de fechamento quando já não há razão de ser, porque já explodiu. Se a gente toma essa medida com muito atraso, ela tem resultado tão ruim quando a gente antecipa demais. A gente também não tem a doença circulando. Então, assim, desde março do ano passado, quando a gente tomou as primeiras medidas, me parece que a forma que ela se deu diante da ausência de consenso nacional, ela foi muito errática. Por isso, muitas vezes, ela não deu certo. Secretário, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Secretário, bom dia. No início da pandemia, nos primeiros meses, até abril mais ou menos, o presidente Jair Bolsonaro tentou até impedir os estados de tomar medidas para restringir a circulação de pessoas, por exemplo. Aí veio a decisão do STF, dando aos estados e municípios, reconhecendo autonomia para tomar medidas como essas. Faz sentido a argumentação do governo de que, por causa daquela decisão do STF, agora a responsabilidade é dos estados e não cabe ao governo federal coordenar uma resposta conjunta? Isso é importante pontuar porque não faz nenhum sentido, senão apenas como discurso político. O que o Supremo pontuou não é que a União não tenha responsabilidade em termos sanitários. Pelo contrário, ela é coordenadora do regime de saúde no Brasil. O que ela pontuou é assim, na ausência da União, estados e municípios podem fazê-lo. O coordenador nacional, de acordo com os parâmetros previstos lá no artigo 20 e seguintes da Constituição, é a União. A União é quem coordena a política de saúde no Brasil e é por isso que existe o Ministério da Saúde. A decisão do Supremo Tribunal Federal não isentou o Ministério dessa responsabilidade. Pelo contrário, ele colocou a responsabilidade também com estados e municípios. O que não dá é para ter um boicote de medidas de circulação de pessoas. E a gente sabe que o que a doença precisa, muitas vezes, é da aglomeração de pessoas para ela se disseminar. Ela passa pelo ar. Então, a gente tendo muitas pessoas em ambiente fechado, é tudo que a doença precisa para continuar se multiplicando. Por isso que a medida de restrição de circulação de pessoas, ela é eficaz. Ela não é suficiente, mas ela é eficaz para conter a explosão de casos da doença. E é uma medida que não é tomada só no Brasil. Se não fosse eficaz, por que a Inglaterra tomou? Né? Porque outros países da Europa também decidiram fazê-lo.
Ela é eficaz, sim, mas ela tem que vir com outras medidas. Ela sozinha, ela não resolve o problema. Como o vice-presidente disse, a gente tem que vacinar e vacinar todo mundo, vacinar logo. Eu fico, de fato, assim, olhando os Estados Unidos vacinar 2 milhões de pessoas por dia, ontem chegou a 2,5 milhões de pessoas num dia só, e a gente tendo a distribuição hoje de 2,5 milhões de doses para o Brasil inteiro. Né? Então, assim, é muito pouco. Se a gente estivesse vacinando no ritmo mais rápido, muito provavelmente a gente teria conseguido conter e não teria essa onda tão forte quanto a gente está vendo agora. Ô, secretário, e qual a expectativa agora de que a proposta seja acatada? Porque está clara a urgência, né, da necessidade da resposta desse toque de recolher nacional. Já não seria o caso dos estados que compactuam da ideia irem implementando algo nesse sentido? Então, alguns estados já têm tomado essa decisão. O ideal é que a gente tivesse consenso nesse momento, deixar um pouco a disputa política de lado, esquecer 2022 e pensar que a gente precisa vencer essa guerra. A guerra não terminou. A gente tem a arma definitiva para vencê-la, que é a vacina, mas ela está em pequena quantidade ainda. A gente não vai ter velocidade suficiente até o meio do ano. A gente talvez chegue no final do ano com um percentual mais considerável de pessoas vacinadas. Isso quer dizer que a gente tem pelo menos aí 10 meses pela frente. Então, se a gente não tiver unidade nesse momento, fica muito difícil. Então, o pedido dos secretários, na verdade, é um chamado. A gente é auxiliar dos governadores. Então, assim, essa bola está com os governadores, está com o Congresso, está com o próprio presidente da República. Eu acho que era a hora da gente baixar um pouco o tom da disputa e tentar tomar medidas em consenso, num sentido só, o país num sentido só. Eu acho que esse foi um recado fundamental. Os secretários, eles fazem parte de governos que pensam diferente. E veja só, a gente conseguiu consenso, conseguiu unidade entre todos para tentar sair no sentido só. Essa carta, ela não vem de uma disputa que se dá com alguns secretários votando num sentido, outros secretários votando no outro sentido, não. Essa decisão foi uma decisão unânime de todos os secretários de saúde do país. Secretário, só para fechar nossa conversa, de que maneira seria esse lockdown, esse toque de recolher? Seria uma medida apenas em horários como a partir das 10 da noite até as 6 horas da manhã? Ou as pessoas ficariam fechadas durante algumas semanas, durante o dia inteiro? Como é que se daria isso? A gente tem uma responsabilidade social também, não apenas sanitária. Seria muito fácil a gente dizer para todo mundo ficar 3 semanas dentro de casa, né, porque a gente está propondo que isso já aconteça por 21 dias, pelo menos, sem ter auxílio emergencial e sem se preocupar com as consequências econômicas disso. Por isso, a gente defende também o retorno do auxílio emergencial, com algum tipo de socorro, e a gente não depende que todo mundo fique em casa o dia todo, não. O serviço essencial continua funcionando 24 horas por dia, e o que é não essencial, ele funciona nesse horário. Ele funcionaria no horário menor, reduzido, o comércio funcionaria até o início da tarde, alguns outros serviços até as 8 da noite, final de semana todo mundo dentro de casa, e esse toque ficaria aí entre 8 da noite e 5 da manhã. Isso pelo menos ajudaria a conter, porque hoje um dos pontos de disseminação são exatamente as festas. O aumento de casos ele se deu sobretudo com o combo, festa de fim de ano, eleição, carnaval, e aí isso resultou numa explosão de casos no país. E os jovens disseminando muito. A gente tem tido um aumento muito grande de jovens internados, inclusive indo a óbito, jovens sem nenhum tipo de comorbidade. Então também fica esse aviso. É uma tentativa, é um pedido de socorro que os secretários têm pedido. Não são os menores sistemas de saúde que têm colapsado dessa vez, são os maiores. Ao sul, em muita dificuldade. Hoje a gente está tendo transporte de pacientes de Santa Catarina para o Espírito Santo. A gente sabe que são os maiores sistemas de saúde do Brasil dessa vez que estão tendo dificuldade para conter o número avassalador de doentes que têm chegado à porta dos hospitais. Carlos Lula, presidente do CONAS e também secretário de Saúde do Maranhão. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia.